Muito bem, meus caros, muito bem, muito bom dia. Antes de mais nada, olha, muito obrigado a todos que estiveram lá presentes na nossa live ontem, que foi um sucesso a live, muito bom, uma ótima presença, um número significativo de pessoas participando. E o que é mais legal, muita gente nos comentários falando bem aqui do, do canal do Telegram, dizendo que o canal é ótimo, que tem um monte de conteúdo aqui de primeira linha. Olha, foi muito bom. Muito obrigado por todos, né? Pela presença de todos vocês. E as inscrições, então, para os cursos estão abertas, tá? Como eu anunciei ontem, nós estamos fazendo, então, aquele dueto, né? Você paga um curso e leva o outro de graça. Depois aqui, no final do nosso áudio, eu coloco o link para a página de inscrições para vocês darem uma espiadinha, tá? E quem não assistiu a live, bom, é só entrar lá no meu canal do YouTube que a live está lá disponível, tá bom? Muito bem. Olha, vamos começar hoje lembrando um pequenino poema do Manuel Bandeira, chamado A Realidade e a Imagem, tá? Então vejam só o que o Bandeira diz, tá? O Bandeira diz assim: o arranha-céu sobe no ar puro, lavado pela chuva, e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. Bom, então vejam só. Entre a realidade e a imagem, né? Quer dizer, o arranha-céu está lá, presente, né? Subindo aí no ar, né? Lavado pela chuva, subindo no ar puro, lavado pela chuva, né? Mas ele desce refletido na poça de lama do pátio, né? E entre a realidade e a imagem estão lá as 4 pombas passeando. Então vejam só, vamos pensar juntos, né? Entre tudo que compõe a realidade, né? Entre todos os elementos que compõem a vida, né? E todas as formas que nós podemos usar para descrever todos esses elementos da realidade, bom, entre esses dois grupos, o grupo dos elementos da realidade e o grupo de tudo que é possível criar com as palavras, bom, assim nós estamos no centro daquilo que é a literatura, né? E o que é a literatura? A literatura é o conjunto de infinitas possibilidades, né, que nós temos de descrever o arranha-céu que sobe no ar de maneira concreta e a imagem que nós vemos refletida na poça de lama do pátio. Então, assim, a própria história da literatura é a prova de que há inúmeras formas de você descrever a realidade e aquilo que você vê da realidade. Quer dizer, não há um único arranha-céu subindo, né, em direção aí subindo aí em direção ao céu lavado pela chuva, né? E não há um único reflexo desse arranha-céu na poça de lama no pátio. Quer dizer, a história da literatura é a prova de que há
inúmeras formas de escrever, mas não existe uma receita única. Tá? Quer dizer, na verdade, aprender a escrever bem, bom, isso é o trabalho de uma vida inteira, tá? Se vocês vão lá ler os diários, as cartas, as autobiografias ou as biografias dos grandes escritores, vocês vão descobrir que se há uma regra básica na vida do escritor, é a constante insatisfação. E a receita única de como escrever, de como transformar o arranha-céu que sobe aí no ar puro, levado pela chuva, nessa imagem que você está vendo, quer dizer, essa receita única não existe. Inclusive por quê? Porque muitas vezes você está lendo um autor e assim, ele encanta você na primeira leitura. Você fala, nossa, mas que estilo interessante tem esse sujeito aqui. Muitas vezes é um autor novo e ele tem uma forma de falar que é uma coisa assim que, num primeiro momento, parece interessante. Bom, aí depois, quando ele lança o segundo livro, você vai lá, pega o segundo livro, o que você encontra? Você encontra a mesma coisa que tinha no primeiro. A mesma coisa, a mesma linguagem, as mesmas ideias, a mesma forma de construir a história. Quer dizer, um livro é um xerox do outro, praticamente. Aí você diz assim, nossa, mas será possível, pô? Então, o que começa a acontecer? Depois, um ano, 2 anos depois, ele lança o terceiro livro. Você vai lá, é a mesma formulazinha. Então, o que acontece? Aquilo que no primeiro livro parecia ser uma coisa excepcional, genial, Um cara que tinha vindo para renovar a literatura. Não, eram só fogos de artifício. Eram só fogos de artifício. Quer dizer, aquela fórmula que parecia surpreendente se tornou mera repetição. Então vejam, quer dizer, é por isso que eu sempre digo que literatura não é originalidade a qualquer preço. Quer dizer, nenhum escritor de verdade senta na sua mesa de trabalho todo dia e diz assim, bom, hoje eu preciso ser original. Não. Quer dizer, o que o verdadeiro escritor busca é a sua própria voz. E ele quer o quê? Ele quer que a sua voz seja eficaz. Eficaz em que sentido? Ele quer que a sua voz provoque no leitor o que ele imaginou, o que ele desejou transmitir. Ele quer que a sua voz desperte emoções. Quer dizer, ele passou o dia olhando para o arranha-céu que sobe no ar puro, lavado pela chuva. E agora, descrevendo esse arranha-céu, ele quer que o leitor olhe para essa imagem que ele está construindo, na poça de lama do pátio e veja, não exatamente aquele arranha-céu que o escritor viu em todos os seus detalhes, mas veja aquilo que ele, escritor, acredita que é importante que o leitor veja. Quer dizer, então assim, isso é ter um estilo. Ter um estilo, ter a sua própria voz, é apresentar a sua forma particular de ver a realidade. Não é uma questão de escrever difícil ou escrever fácil. Não é seguir aquilo que a minha professorinha primária falava, quando a gente ia escrever uma composição, que a gente tinha que florear o estilo. Não, quer dizer, ter o seu próprio estilo não quer dizer que você tem que ornamentar o seu discurso.
E da mesma forma, ter o seu próprio estilo, ser original, não significa que o seu texto não deve ter nenhuma ornamentação, no sentido de que ele deve ser um texto impessoal. Não, de jeito nenhum. Agora, a questão essencial é a seguinte, quem é você? Quem é você que quer escrever? Quem é você? Você tem que olhar para o espelho e dizer quem eu sou. Como é que você vê o mundo? Quais são os seus valores? Em que você realmente acredita? Assim, se você não tem respostas para essas questões, bom, não adianta ler a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Não adianta ler todos os tratados de estilística que existem na face da Terra. Não adianta seguir o conjunto de regrinhas e que o professor Rodrigo Gurgel ensina para você no Telegram. Compreendem? Quer dizer, o que existe por trás do estilo, por exemplo, do Graciliano Ramos? Quando ele escreve lá São Bernardo, que é um romance absolutamente genial. O que permite que aquele romance seja genial? Será que são os livros de estilística que o Graciliano leu? Será que são as regras gramaticais que o Graciliano sabia? Não. O que existe por trás daquele romance é um homem maduro. O que existe por trás daquele romance é uma visão de mundo. O que existe por trás daquele romance é a seriedade profunda em relação ao trabalho de criação literária. Quer dizer, o que tem nas entrelinhas daquele romance, o que é? É o desejo sincero, de conhecer e de compreender o mundo. E não como muitos fazem hoje, esse desejo infantil de negar a realidade a qualquer preço. Então, assim, não adianta pensar em originalidade. Não adianta acreditar que é só você seguir receitinhas prontas e aí algumas experiências vanguardistas, que você vai conseguir ser um grande escritor. Não, quer dizer, você tem que lembrar daquilo que o George Orwell dizia. Quer dizer, ele dizia assim, escrever um livro é uma luta horrível e exaustiva, como um prolongado ataque de uma enfermidade dolorosa. Quer dizer, é impossível escrever algo legível sem lutar constantemente para apagar a sua própria personalidade. Essa é a questão. Quer dizer, essa é a questão. Quer dizer, escrever não é uma questão só de ousadia estética, como muitos ficam falando hoje, com as teorias mirabolantes que existem por aí. Não é nada disso. Não, você tem que construir uma linguagem, como dizia também Orwell, transparente como uma vidraça. E assim, então, e esse trabalho para alcançar essa linguagem que seja o reflexo perfeito que você quer recriar, desse arranha-céu que sobe no ar puro, lavado pela chuva, bom, isso é um trabalho cansativo, é um trabalho tortuoso, E podem ter certeza de uma coisa, ninguém vai vir aqui sussurrar no seu ouvido qual é a receita que você precisa seguir. Então, assim, ter o seu próprio estilo é uma questão de autoconhecimento e de maturidade. Quer dizer, você precisa determinar o seu próprio sentido de vida de maneira precisa. E claro que você não faz isso num dia.
É por isso que o estilo, é por isso que a obra literária é uma construção da vida inteira, da vida inteira. Né? Vejam, por exemplo, aí o Flaubert. Né? Cada livro dele, né? Cada texto dele, ali o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar novas tentativas, né? De se expressar. Né? Quer dizer, a cada novo texto, a cada nova história, né, é como se o Flaubert estivesse dizendo, bom, eu quero que você, leitor, veja o que eu vi do meu jeito, e não do jeito que você quer ver. Antes eu queria que você visse assim, agora eu quero que você veja de uma outra forma. Agora, vocês percebem, é impossível construir isso num único dia da sua vida. Né? É impossível, você vai estar sempre construindo, reconstruindo, elaborando e reelaborando tudo isso. Tá? Então, assim, por trás de todo grande escritor, existe ali uma pessoa disposta a conhecer a si própria. Existe uma pessoa disposta a alcançar uma visão de mundo, né? E assim se colocar acima das panelinhas, das escolas, dos movimentos estéticos, tá? Quer dizer, existe uma pessoa que, assim, ela sabe que ela não deve valorizar em excesso as convenções acadêmicas. Né? Ela sabe que ela não deve aceitar os modelos esgotados, mas ela sabe também que ela não deve se prender aos exageros, aos artificialismos que são típicos das vanguardas. Né? Quer dizer, a luta do verdadeiro artista, né? Quer dizer, é contra o quê? Contra a estupidez que é insensível ao conteúdo e também é contra a vulgaridade que é insensível à forma. Tá? Essa última frase não é minha, mas é do Walter Pater. Né? Walter Pater. Né? Ele tem um livrinho lá sobre estilo que, infelizmente, não está traduzido aqui no nosso país. Acho que nem tem tradução em língua portuguesa. Tá? Mas é isso que nós temos que entender. A luta do verdadeiro artista é contra a estupidez que é insensível ao conteúdo e contra a vulgaridade que é insensível à forma. Tá certo, meus caros? Um grande abraço para vocês e até amanhã, hein? Tudo de bom.